Olá, meu nome é Adriano Silva. E eu sou Otávio Muniz. Com a Carla na produção, e começa agora o programa Music Master. E no programa de hoje teremos um bate-papo sobre o tema Quem tem medo do curso de música? Vamos falar sobre os caminhos profissionais dentro da formação do curso, mitos, verdades e dica para vocês que nos acompanham. E no final do programa, daremos dicas para quem quer seguir a carreira musical. Como convidados no programa de hoje, temos os professores da FMU do curso de música, Rodrigo Vita, que é professor de música, Tereza Longato, professora de música, preparadora vocal e também regente do coral, e o professor Bob Souza, que é contrabaixista e, além de dar aula na FMU, trabalhou pelo SESC como professor de contrabaixo e também já tocou na banda Palavra Cantada. Estão todos aqui para debater com a gente esse tema. Já quero agradecer a todos os professores, esse é um time de peso que a gente tem hoje e o tema está muito legal, acompanhem com a gente. E eu já quero lançar a primeira pergunta. Vocês chegaram a sofrer um preconceito na profissão da música? Começando pelo professor Rodrigo Vita. Conta pra gente um pouquinho, professor. Já. Começa com a família, né? Começa lá com a família, onde minha mãe queria que eu fosse médico. Graças a Deus, não... Tô brincando. Mas ela gostaria que eu fosse médico, meu pai gostaria que eu fosse engenheiro. E aí eu fiz lá a vontade deles, né? Eu virei músico. E foi bem difícil no começo. E eu, para poder... O mais interessante é que, para poder seguir essa carreira, eu precisava entrar na faculdade de música. Porque era uma coisa determinante dentro da minha família. Tem que fazer faculdade. Aí eu fiz faculdade de música. Não vou falar que eu estudei com esses meus queridos amigos hoje, que é sacanagem. Mas eu fui aluno dos dois. Né? Mas assim, foi essa a determinação. Quer dizer, se você entrar na faculdade de música, tá bom. A gente vai aceitar. Aí foi. Mas assim, na comunidade em si, né, que a gente pode falar assim hoje, a palavrinha comunidade, né? E na sociedade a gente... eu sofri bastante preconceito, brinco, né? Calma aí, deixa eu virar assim. Isso, é assim? Isso. Ou não é assim. Brinco. E, enfim, algumas outras coisas. E aí a gente sempre acaba sofrendo mesmo, né? Esse preconceito. Enquanto a você, professora Tereza Longato, já sofreu preconceito? Eu já assim, bem discretamente, mas sim, acho que todos nós, né? Mas as mulheres mais, como todo na sociedade, a mulher sempre assim, será que ela sabe mesmo? Será que a gente pode confiar no que ela está falando? Será que ela está bem preparada, né? Será que ela afina as notas, né? Será que ela sabe o que ela está dizendo? Tem sim, tem preconceito de maneira geral, em qualquer idade, em qualquer circunstância, né? Você falar que você é músico, normalmente, Adriano e Otávio, o pessoal que nos ouve, as pessoas gostam, porque as pessoas nos tratam assim como se nós fôssemos seres diferenciados, né? Nossa, ele é músico, gente, isso é bárbaro ser músico, mas tem sempre aquela coisa assim, músico, né? Músico, mas música é profissão? Eu já ouvi isso muito durante esses 30 anos, né? Mas música é profissão? Vocês ganham dinheiro com música? Dá para trabalhar ou vocês trabalham, né? Então as pessoas fazem essa pergunta. Não é um preconceito direto, é uma coisa estranha. Nós somos pessoas diferentes, né? Nós somos algumas pessoas que não se encaixam exatamente no que a sociedade espera, porque os nossos horários são diferentes, as nossas carinhas são diferentes, né? O nosso time é diferente, as nossas propostas de vida são diferentes. Agora, eu queria fazer uma observação ao contrário do professor Rodrigo, que na minha casa eu venho de pai e mãe cantores. Então, todo esse problema que ele enfrentou, porque o homem enfrenta isso, né, Adriano e Otávio? O homem tem que ter uma profissão
para sustentar a família, uma profissão de respeito, né? Que ele vai ter filhos, vai casar, pois é. Então, para o homem, eu acho que é muito pior. O preconceito para o homem ser músico é muito pior, porque ele tem que pensar num futuro, como é que ele vai sustentar uma família sendo músico, né? No meu caso, meu pai não era músico, nem minha mãe. Da geração, vou rapidamente fazer esse paralelo, que é muito interessante. Eles vêm de uma geração mais antiga, né? Meu pai e minha mãe teriam quase 90 anos hoje, os dois são falecidos. O meu pai não pôde ser músico profissional justamente por causa do enfrentamento masculino. Quem é músico não sustenta a casa, como é que vai ser? Mas ele estudou música, ele estudou piano, estudou canto, estudou teoria musical, sabia ler, escrever e compor. A minha mãe não pôde estudar música, por que não? Mulher não pode, mulher vai casar, então mulher tem que saber prendas domésticas, né? Então ela vem de uma geração que ela tinha que costurar, que ela tinha que bordar. E é muito interessante que minha mãe era bem avançadinha, desde mocinha, ela queria ser artista. E ela venceu isso só de adulta. Ela foi estudar canto com 40 anos, né? Mas pelo menos para mim aliviou muito, porque eu sempre quis estudar música desde pequena. E com os pais gostando muito de música, gostando de ópera, gostando de instrumento, gostando de música sinfônica, foi mais fácil. Então, dentro de casa, eu não sofri preconceito direto, mas no geral a gente sente preconceito no geral. Que bonitinho que vocês são músicos diferentes, né? Mas não se leva a sério a profissão de músico, né? Esse é o problema. E faz uma grande diferença, né? Tem esse ambiente familiar mais conectado com o mundo da música, né? Muda tudo. E agora, professor Bob. Agora vamos como jogar é que foi? ali para o professor Bob Sul. No meu caso também foi bem complicado, né? Assim, porque eu venho de uma família operária, né? Meu pai era carpinteiro da CMTC, antiga CMTC, que acabou, né? Que era a companhia de ônibus de São Paulo, e o sonho dele é que eu seguisse mais ou menos a linha dele, que eu estudei no Senai, que era patrocinado pela CMTC, né? Fiz na área de mecânica, depois fiz escola técnica em mecânica durante um período, e o sonho dele é que eu chegasse a ser também um engenheiro, né? Aí, de repente, um dia eu falei, não, tô parando com tudo, vou ser músico, quer dizer, foi um baque que meu pai ficou 3 meses sem falar comigo, né? Ele só voltou a falar comigo quando eu arrumei o primeiro trabalho, que eu comecei a tocar, peraí. Eu me lembro que eu dava aula de música e tal, e um amigo meu me chamou para tocar com uma cantora, né? Que era uma cantora da época da Jovem Guarda, a Valdirene. Cantava música, cantava só a Garota Papo Firme, né? Eu comecei a tocar com a Garota Papo Firme e tal. E um dia nós fizemos um ensaio aqui em casa, a Valdirene veio aqui, meu pai e minha mãe ficaram apaixonados. Eu falei, nossa, a Valdirene aqui na minha casa. Aí eles começaram a me tratar melhor. Eu falei, peraí, acho que isso pode dar certo, né? Mas acontece, né? Eu me lembro que a minha esposa, né, a Betina, a gente fez faculdade junto, ela também estudou na FAAN, fez faculdade de música com a gente, né? E a gente tinha marcado o casamento, ela foi levar o convite para minha vizinha aqui do lado, né? Toda animadinha, né? Casamento e tal, né? Aí entregou o convite, dona, tá aqui o convite, né? Ela pegou o convite e falou para ela, mas você sabe que você vai passar fome, né? Ela, pô, caramba. Casar com músico, né? Mas é assim, quer dizer, os preconceitos, né? Mas mudam, né? Hoje em dia a visão que a minha vizinha tem da música é muito diferente. A visão que meu pai tinha, eu lembro que meu filho menor, eu ensinava música para ele, ensinava violão, comprei um violãozinho pequeno para ele. Aí meu pai sentava do lado dele para ver ele estudar, né? Vai lá, filho, estuda aí, não sei o que. Ele já estava todo empolgado com a música, porque ele viu que música é profissão, né? Graças a Deus, assim, a gente teve uma vida, né, num padrão razoável, conseguimos comprar apartamento próprio. Hoje em dia a gente tem casa própria, carro, tudo que é uma classe média, né, que é o máximo que a gente consegue chegar, né? Tem, né? Mas é assim, tinha uma senhora que eu tocava, que ela era muito rica, e o marido dela não gostava que ela tocava assim, ela era uma grande pianista, poderia ser uma grande profissional,
mas de família muito rica, morava no Morumbi e tal, né? Então, ela tinha aquela carreira, fazia shows e tudo mais, mas nunca conseguia deslanchar muito a carreira, né? E o marido dela não gostava muito que ela tocava. Aí um dia ele virou para mim, né? Eu cheguei cansado, tinha ido aquela coisa, sai da faculdade, vai tocar no restaurante. A gente tocava no restaurante do MASP, o professor Rodrigo chegou a tocar lá também, né, Rodrigo? Aí saía do restaurante do MASP e ia ensaiar. Eu cheguei lá meio cansado, né? Aí ele chegou para mim e falou: nossa, a vida de música é difícil, né? Eu falei: é difícil, né? Aí ele falou: você nunca pensou em parar de ser músico, né? Eu falei para ele, né? Falei: escuta, falando de tal, da classe social que eu venho, será muito difícil eu virar um rico. Então eu vou fazer o que eu gosto. Certíssimo. A gente vai mandar uma pergunta sobre esse estigma mesmo que a profissão da música tem no Brasil, né? Na nossa cultura brasileira mesmo. Essa visão de que a música não é uma profissão, né? Como a gente já falou um pouquinho, mas eu queria jogar para um lado de como que a gente consegue mudar essa visão, né? De uma maneira geral. Vocês conseguem falar um pouquinho sobre? Professor Rodrigo? Então, eu tenho um lado otimista, né, nesse lado, porque assim mudou bastante já, né, assim, com relação a uma perspectiva das pessoas. Como nós comentamos aí na primeira pergunta, quer dizer, tem todo aquele sofrimento que teve, mas as décadas vão passando e as pessoas vão percebendo que você tem um caminho para percorrer com essas atividades. Mas eu acho que tem um lado positivo nisso, que já boa parte da nossa sociedade já entende muitos processos assim. E a gente também, nós três já temos uma carreira já considerável, né, no nosso trabalho, que já vem... a gente já está dentro desse mercado, né, o que está acontecendo. Agora, o que falta, na minha opinião, é sempre mais formação, claro, informação e formação. Eu sempre defendo que a pessoa precisa mesmo ter uma formação, uma universidade, um estudo com formação, não importa em que área seja, popular, erudito, né, que tem esse monte de nome aí em música, nos estudos de música, mas essa formação oficializada ajuda um posicionamento no mercado. Quer dizer, a própria sociedade vai começando a perceber isso, né? E a gente também tem os nossos, até hoje, já foi muito mais, mas até hoje nós temos nossos mecenas. A gente tem leis de mecenato, mas também tem mecenas ainda dentro dessa relação, porque é uma relação natural isso, não é uma relação... Antigamente a gente achava, o cara patrocina, não sei o que, não. Hoje eu percebo, é muito natural. Muitas pessoas que gostam dessa atividade, a gente fez uma viagem para o Uruguai, eu já fiz com a professora Tereza, a gente fez um tour com pessoas patrocinando, pessoas ajudando, quer dizer, são pequenos mecenatos que não estão até propriamente dentro da nossa lei. Então, na minha opinião, formação, melhoria nas leis de cultura, né, de incentivo à cultura, com mais amplitude e mais diversidade nessa relação. Quer dizer, a lei ela não precisa ser focada no comércio, né? Porque o comércio já existe. Quem manda ali e faz o mecenato ali dentro da televisão, da rádio, ele tem um foco comercial. E aí o produto... ele tem visões diferenciadas. É ruim, é bom. Ninguém está falando nada disso. São produtos de artes musicais completamente diferentes. E isso é importante as pessoas entenderem. Por quê? Porque há um processo comercial dessa relação que atinge determinados pontos, que precisa ter um objetivo, e também outros processos, como um espetáculo instrumental, de arte musical, ópera. Cada um vai ter o seu resultado e as suas relações. Quer dizer, você não pode comparar
uma ópera com um Rock in Rio no Maracanã, você entendeu? Quer dizer, são resultados e artes completamente diferentes. Quem tem que entender isso é aquele que vai patrocinar. Aquele que vai patrocinar, que vai ter a visibilidade, que vai ter todo o trabalho de poder fazer esse mecenato, nesse sentido. Então, quanto mais profissionalizar isso, melhor vai ser para nós, né? Principalmente, fechando aqui a minha fala, é a educação. Então, a formação é muito importante. Começar lá do pequenininho até o maiorzinho. Olha, eu acho que o professor Rodrigo explicou muito bem, né, a nossa situação. Política, social, cultural, é esse o nosso problema. Se a gente fosse resumir uma frase, é política, social, cultural, né? É política pública, a gente precisa de investimento. A gente não tem investimento nesse país, a gente não tem investimento, né? Eu concordo que lá para trás as pessoas se formavam, na verdade elas estudavam muito, porque a gente tem um curso tradicional que vem lá do século XIX, né? A tradição europeia de ensino musical, e a gente segue até hoje. E as pessoas sabiam muito a música, mas não tinha formalidade, como o professor Rodrigo falou. A gente precisa de mais gente na escola. Então, por que precisa da política pública? Por que precisa do Estado? Por que precisa do empresariado? A gente tem poucas escolas de música. A gente tem pouquíssimas escolas de música. Esse é o primeiro ponto. A gente tem poucas escolas de música. Em São Paulo, uma cidade, a maior cidade do país, quantas são? 4, 5? É um absurdo isso. Eu estou pensando em universidades de terceiro grau, não escolas de bairro, escolas de formação de bairro. São poucas escolas. Se você pegar as universidades do Brasil inteiro, tem uma grande escola na Bahia, uma grande escola na Paraíba, uma grande escola no Rio Grande do Sul. É muito pouco perto do público que nós teríamos se nós tivéssemos mais escolas e mais investimento do governo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, muito interessante, que a gente tem que mudar isso. Está mudando, o professor Rodrigo tem razão. Mudou muito, porque as pessoas hoje procuram escolas para estudar. E procuram uma formação de terceiro grau porque elas querem um diploma superior nesse curso. Eu quero estudar música, como disse o professor Bob. Eu quero ser músico profissional. Alguém tem que me dar essa chance. E quem tem que dar essa chance é o governo, é o Estado, são os empresários, formando mais escolas, tendo mais escolas para ter mais profissionais no mercado de trabalho. Senão a coisa não anda. Vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Eu trabalhei muito antes, trabalho na FMU há mais de 30 anos, tenho 30 anos de FMU, um pouco mais, já perdi as contas, mas eu fiz muito trabalho de bairro. Quando eu trabalhava no teatro, ou quando a gente trabalhava com o professor Diogo Pacheco, na época, que era o meu maestro, quando eu entrei na faculdade, e nós íamos muito para comunidades, e trabalhava com pessoas de bairros, né? De comunidades. Então você falava que você era cantor lírico, nossa, as pessoas achavam que você era um deus, assim, nossa, cantor lírico, ópera, eu nunca ouvi, eu não sei como é, né? Eu e o Rodrigo, nós tivemos uma experiência dessa no Uruguai, inclusive, né? Da emoção que foi criada naquele concerto, me arrepia só de lembrar do concerto. E o que acontece? O pessoal que mora na comunidade, ele não vai ao Teatro Municipal de São Paulo, ele não vai ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele não vai para o Teatro Amazonas. Por que ele não vai? Porque ele sabe que teatro é uma coisa chique, é uma coisa que tem que ter roupa, sapato, é um momento diferenciado, e ele não pode fazer, porque ele não tem dinheiro nem para comprar o ingresso. Então, o que a gente faz? O que a gente precisa do empresariado e do Estado para nos ajudar nesse tipo? Vocês não podem ir ao Teatro Municipal? Você não tem roupa adequada? Você acha que você não tem? Então, tudo bem, o teatro vem até você. Mas, para isso, Adriano, Otávio, ouvintes, a gente precisa de investimento. Se a gente não tem que nos ajude, é muito difícil lidar com o grande público, né? Então, eu acho que é difícil. O problema do nosso país é esse, falta investimento e falta credibilidade. Perfeito. Obrigado, professora. E, professor Bob, qual a sua opinião? Para a gente fechar essa pergunta. Tá. Eu acho assim,
uma coisa que vocês colocaram, que no Brasil é desse jeito, mas não é só no Brasil, né? Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo um filme americano em casa, e estavam as pessoas no escritório e tal, acho que era até aqueles filmes policiais, e o cara bravo, brigando e tal. Aí o amigo dele fala, pô, não se preocupa não, ele tá meio nervoso, a filha dele tá namorando um baterista. Quer dizer, é uma piadinha no filme, mas é um filme americano, quer dizer, esse problema, né, assim, com a música, ele acontece também fora, né? Mas, pegando esse gancho dos Estados Unidos, a gente vê que até bem pouco tempo, a segunda maior indústria deles era a indústria do entretenimento. Ou seja, música, cinema, teatro, Broadway, todas essas coisas. Ou seja, só perdia para a indústria de armamentos. São dois opostos, né? Quer dizer, música e armamento, dois opostos. Não era arte, entretenimento e armamento. Mas era armamento em primeiro e em segundo lugar seria a indústria do entretenimento. Então, a gente vê o quê? Que eles investem muito nisso. Só que quando você investe, você tem retorno. Exato. Ou seja, tudo que eles investem, eles ganham de volta. Né? Quer dizer, você pega, lança um disco lá, seja lá do artista que for, vai ter uma vendagem muito grande. Na Alemanha, lá aqueles discos da Deutsche Grammophon, né? Aquilo vendeu muito. Quer dizer, tudo que você faz, você vende muito. Né? Uma vez eu vi uma matéria do professor Maurício Galindo, João Maurício Galindo, né, que é regente também, e ele comentava o seguinte, que na Alemanha, para sustentar uma orquestra de, sei lá, de 50 músicos, né, existia uma comunidade de mais de 2.000 músicos amadores. Ou seja, quem sustenta a comunidade dos músicos profissionais são os músicos amadores. Além da formação, a questão financeira. Você é um músico amador, sei lá, o Rodrigo Vitta é um músico amador, apaixonado por música e enriquece na área de tecnologia. O que ele vai fazer? Parte desse dinheiro dele, ele vai investir em música. Por quê? Porque ele é um músico. Então, a formação musical ela é muito importante, inclusive, para a manutenção dos músicos e artistas, né? A formação teatral, a formação em dança. Quem que assiste balé? Boa parte de pessoas que estudaram balé. Tudo na nossa vida está muito vinculado ao que a gente fez, a nossa formação, né? E essa formação musical, eu creio que ela é muito importante, né? Tem que ter escolas que formem igual eu trabalho no SESC, com ensino coletivo, que você bota numa sala 20 pessoas tocando um violão, que nunca aprenderam música, aí vai lá, aqui é o acorde de Ré maior, eles fazem o Ré maior, todo mundo, aí saem cantando uma musiquinha, opa, que legal, que legal. É assim que se formam as pessoas, é desse ensino, que muitas vezes começa lá no ensino coletivo, num cursinho barato, que pode ser num SESC, pode ser na igreja, pode ser em vários lugares diferentes, né? Até essa questão de ir aperfeiçoando, e alguns dali vão virar músicos profissionais. Mas eu acho que a gente tem uma grande função como professores, primeiro, formar público, formar quem entenda música. Eu me lembro quando eu comecei a fazer o trabalho com o grupo Palavra Cantada, nós pegamos uma série de mais de 100 shows patrocinados pela Petrobras para tocar em todos os céus. Tem muito a ver com o que a professora Tereza estava falando, de levar a música nas periferias e tal. E os primeiros shows, as crianças praticamente não conheciam a música do Palavra Cantada. Os shows eram bem fraquinhos, assim, de interação com as crianças. Aí eles criaram um programa que foi o seguinte, deram uma caixa, várias caixas, para todas as escolas, com todo o material do grupo Palavra Cantada. Tudo que era música, DVD, e os professores iam colocando nas aulas para as crianças irem ouvindo e não conhecer o trabalho do Palavra Cantada, que iria tocar lá naquele céu 2 meses depois, por exemplo. Nossa, a resposta do público, quando eles viam a gente tocar, era outra coisa. Então, é isso que eu digo, é sensibilização, sabe? Essa sensibilização musical ela é importante. A partir do momento que você sensibiliza as pessoas, tudo vai, e todo mundo é músico, porque na visão platônica de músico, o músico não é aquele que toca, é aquele que entende música. Né? Então é isso que a gente tem que formar, antes de tudo, o músico que entende de músico. Agora, se esse músico que entende de música vai ser um músico profissional, se ele vai ser um músico amador, isso aí está no destino de cada um, né? Mas a pessoa tem que ser sensibilizada para isso.
Esses bons músicos, esses novos formados, com a acessibilidade hoje da internet, é mais fácil ingressar na carreira musical? Bom, eu até deixo para qualquer um de vocês responderem. É mais fácil? Posso começar? Eu acho assim, que a internet é mais um veículo. Ela não é o veículo. A música, ela é presencial. Ela precisa do contato, né? Mas isso não quer dizer que ela não possa fazer parte desse veículo, né? Quer dizer, hoje em dia ninguém mais compra LP, ninguém mais compra CD, todo mundo tem um celular, fala que escuta música aqui dentro, né? Parece um radinho de pilha maravilhoso, né? Assim, um alto-falante Super 10, um AM super... Quem já escutou aqueles rádios, como a gente já escutou. Aí todo mundo põe e fala, legal. Aí o alto-falante tá bacana, grave, então o cara já fica animado. Tá? Eu acho que ela é mais um veículo. Pode ser usada para se fazer... Nós estamos descobrindo isso. Tive um professor que eu tive de composição, Ricardo Rizek, ele falava, é sempre bom estar no começo ou no fim. Então a gente está experimentando muitas coisas com relação à plataforma digital. Ou agora, como a gente está fazendo, a gente fazia isso de outra maneira, ia lá na rádio, sentava junto, criava todo... Agora a gente está experimentando outras coisas, que eu acho super válido, mas não é o meio final. Pelo contrário, precisa ter um contato humano, que não é contato de ficar se pegando, não, é de você escutar, porque o som, ele é tridimensional, a gente vai experimentar, a gente consegue perceber o espaço, as alturas, a afinação, né? E a mesma coisa que acontece num grande show, né? E são coisas, quem tá fazendo um pouco de música popular, né, assim, dentro desse tipo de ambiente, é até engraçado, porque o cara nunca ouviu o guitarrista tocar de verdade, né, Bob? A não ser que seja num lugar para você fazer música instrumental, porque o cara vai num show onde tem 80 mil pessoas, ele tá escutando uma caixa e dependendo do espaço, com um monte de tempo diferente para chegar na tua orelha num tempo real. Não, dizer, quando aquilo é real, né? Que muitas vezes até é gravado, né? O cara desse tamanho fazendo 10 trilhões de vezes um som maior que ele, né? Quer dizer, uma loucura. Ninguém parou para pensar isso. Hein? Na hora que você parar para pensar, você fala, não, eu quero ver esse guitarrista lá no Palace. No Palace é legal. Ele já... que coisa ver jazz ali no Palace já era mais legal, porque era um show grandão, mas você tinha... Aquela velha, né? Muito velho. A gente foi com a professora Tereza, o professor Bob. Ela cantando e o professor Bob no baixo para ver ao vivo deve ser a coisa mais maravilhosa, então. Na internet já muda, né? Quem quer escutar música um dia, Adriano, tem que ter o contato realmente de poder ir numa sala de concerto, numa casa de jazz, porque você vai ver, mesmo sendo eletrônico, elétrico o instrumento, ou acústico, não importa. Você vai sentir o cantor na ópera cantando acusticamente. Você vai ver o cantor de jazz usando o microfone como instrumento. Não como uma coisa de que eu tenho que projetar o som 300 milhões de espaço, sem teto, sem nada, correção. Puta, é sensacional a tecnologia. Mas não é. O cara não tá fazendo aqui. Muitas vezes até um playback. Eu já toquei num projeto fui arranjador num projeto chamado Pão Music, bem no finalzinho da virada ali da década de 90 para 2000, e os caras me contrataram assim, Vitor, é o seguinte, você tem que fazer o arranjo da orquestra em cima do CD, hein? Então, em cima do CD, mas não pode mudar, fazer uma introdução. Não, tem que ser em cima do CD! Tá bom. Mas aí, então apaga é boa para fazer em cima do CD, tudo bem. A música não sabe ganhar dinheiro, né? Porque quanto mais criativo a gente quer ser, menos dinheiro tem. Quanto menos criativo, mais dinheiro tem. É o contrário o negócio. Muito louco. Em arte é muito louco.
Né? Quanto mais criativo, menos dinheiro. Menos Não criativo, inventa muito, não. é mais dinheiro. Você fala, beleza, o cara não quer que eu faça, né? Meu, contrário, muito louco. Mas aí eu fui lá, fiz em cima dessa ideia, eu fui assistir um ensaio, não sei o que, os caras botavam o playback, o cantor... Não vou falar o nome dos artistas, porque fica chato, né? Muito. E a orquestra tocando em cima do negócio. Entendeu? Muito louco. Você fala, uau. Naquele momento eu pensei em parar. Eu falei, não é possível, eu vou parar. Mas eu falei, não, calma aí. A gente gosta, ama, né? O negócio, aí você vai em frente. Então, para mim, é mais um veículo que a gente pode utilizar. Professora Tereza e professor Bob, vocês concordam? Querem complementar alguma coisa a mais? Eu quero, é rapidinho, porque os meus colegas sabem, já te falei também ontem, que tecnologia não é a minha praia. Eu não gosto, me acrescenta muito pouco, embora seja uma coisa que veio nessa pandemia especialmente, muito atraente, né? E eu vou falar rapidamente sobre a minha linha, minha área, que é música, regência coral e coral. A pandemia acrescentou muita informação. Eu concordo com o maestro que é um veículo. A música é presencial, curso de música é presencial e fazer música é estar junto presencialmente. Na minha área, a internet ajudou muito pelo seguinte: no pico da pandemia do ano passado, que estava todo mundo pirado, né? A gente teve uma fase muito ruim, 2020, de piração mesmo. Acho que cada um de nós teve um processo de readaptação. Bom, eu não morri, eu não fiquei doente, eu estou aqui, eu tenho que entender isso, que agora a minha vida é dentro dessa casa, dessa sala, e tudo que eu faço é dentro de um computador com as pessoas me ouvindo. É terrível isso. Para músico, isso foi... Eu acho que para muitas pessoas foi muito ruim. Mas para nós músicos ativos, nós três especialmente, que a gente trabalha muito, a gente dá muita aula, mas também nós não somos só professores, né? Nós somos artistas professores, né? O nosso veículo diário é fazer música ao vivo, reger, cantar, tocar, né? Ensinar, inclusive. Mas, para mim, por exemplo, o meu coro, que ficou parado, já está parado quase 2 anos, né? 1 ano e meses lá, a internet ajudou muito. Por quê? Porque nós aprendemos um novo passo a passo, que até depois, se os meus colegas quiserem discutir, que eu acho que não vai embora. Ele veio para acrescentar coisas. Por exemplo, Adriano, Otávio, eu assisti durante a pandemia, sem mentira nenhuma, mais de 500 corais que eu me lembro de todos os corais. Porque o que veio assim foi um enxame de festivais corais virtuais. Coisa que a gente não tinha. Voltando um pouco para trás, rapidamente, se a gente for pensar na falta de investimento, na falta do incentivo à cultura, na falta de leis de incentivo à cultura, se você for pegar na minha área, a gente tem quantos encontros, festivais corais por ano que a gente possa frequentar? Em São Paulo, quase nenhum, meia dúzia de encontros no ano inteiro. Eu assisti mais de 30, 40 festivais corais durante essa pandemia. Então, para isso foi muito bom, porque eu fiz amizade com maestros do Amazonas, eu fiz amizade com maestros de Recife, eu fiz amizade com maestros da Argentina, do Chile, da Venezuela, da Colômbia. Então, para isso, eu que não sei nada, hein, Rodrigo? Eu não sei mexer, tem que treinar para mexer os botõezinhos. Para isso foi genial, porque eu conheci mais de 500 corais e maestros excelentes em universidades estrangeiras aqui da nossa América do Sul, que foi fantástico. Então, pensando nisso, de agregar pessoas, teve um dos corais, vou fazer esse parênteses porque foi muito interessante, o maestro teve a ideia de pegar pessoas do mundo. Quais cantores do mundo querem fazer um coral mundial virtual? Isso foi fantástico, né? Então, eu acho que isso veio para ficar.
Não sei, voltando ao presencial, honestamente, eu não sei mais se eu vou participar, porque no fim meu coral participou de vários desses festivais também, né? Foi uma experiência nova para eles, as pessoas reagem, nem todo mundo reage positivamente. A internet, todo mundo, eu vou cantar assim para vocês agora, me ouvindo, né? Então não é todo mundo que reage bem, mas o meu coral participou de vários festivais e eu conheci muitos coros bons e muitos maestros excelentes da nossa América do Sul, América Central também. Mas eu concordo, é um veículo, é uma parte, é uma possibilidade que eu acho que ela não vai embora. Eu acho que o que a gente está aprendendo a mexer veio para ficar e vai ser uma opção, vai ser uma opção a mais de se fazer cultura, de se fazer arte, de se fazer música. Mas eu sinto muita falta do presencial e isso fez um mal danado. O presencial faz muita falta para o nosso curso e para a nossa atividade diária. Professor Bob? Eu concordo com tudo que foi falado, né? Acho que eu só gostaria de acrescentar algumas coisinhas. Uma vez eu estava vendo um filme do Miles Davis, né, trompetista de jazz, aí o cara perguntasse sobre o jazz e tal, aí ele fala assim, eu não faço jazz, eu faço música social. Eu acho que essa definição dele é muito interessante, né, que música é isso, música é social, né? Então, a internet, ela abre espaço para um social virtual, que é muito amplo, né, mas restringe o virtual presencial, né? E as tecnologias também, elas mudam, e essa mudança muda a forma das pessoas ouvirem música, né? Uma vez eu me lembro de ver um contrabaixista muito bom, falando sobre a experiência dele, né, de vida, assim, que ele dizia que o pai dele, quando ele era jovem, né, esse baixista é o Cisão Machado, que tocava com o Djavan, tocou com um monte de gente, é professor universitário também, dá aula de contrabaixo no Conservatório Souza Lima, né, que é faculdade também, e o Cisão, ele falava que ele ouviu muita música, ele conhece muita música, ele tem um ouvido impressionante, assim, para ouvir música, né, para conhecer repertório. E ele falou que quando ele era criança, o pai dele era aficionado por música, comprava LPs, e todo LP que ele comprava, ele botava a família inteira para sentar ao lado, na sala, e todos ouviam a música. Então, é um período que mesmo a música no meio no tecnológico, né, das gravações, era um evento ouvir música. Então a gente mesmo, né? Quantas vezes, o disco novo do Chico, comprei e vem aqui em casa ouvir, né? Quer dizer, era um evento, né? E a música, ela se perdeu um pouco nessa questão do evento, né? Ela está muito acessível, está muito fácil, né? E está tudo simultaneamente ali. Então, são formas de ouvir, eu acho que ela mudou muito, tem ganhos e tem perdas, né? Tem um professor também, o Bob White, ele fala para os alunos, que ele fala, o pessoal ouve música, né? E não conhece, ele fala, chega para os alunos dele, quantos discos de jazz você tem? Olha, no meu iPod, no meu celular, eu tenho... Não, eu quero saber quantos discos físicos você tem, que tem ali ficha técnica, quem toca o contrabaixo, quem toca o piano, né? O cara, às vezes, não tem nenhum. Então, às vezes, para a formação da pessoa é importante, ela tem que ter a mídia, ela tem que ter o encarte, né? A música perdeu essa arte toda, né? Do encarte, que tinha o LPzão, né? Que era desse tamanho, viu, com encarte bonito, né? Mas, para mim, ainda continua essa ideia do evento, sabe? Porque uma coisa é diferente, que a gente sempre fala, é diferente ouvir e escutar. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar música é uma coisa, ouvir música é outra coisa. Então, a gente tem que prezar ainda pelo ouvir música, não só escutar música. Gente, olha, esse papo tá muito bom, né? Tá ótimo, eu tô adorando estar aqui com vocês. Eu também. Espero que o pessoal de casa também esteja. Mas o programa tá chegando ao fim. E aí... pois é. E aí eu queria só deixar a última pergunta para vocês, que seriam quais as dicas que vocês podiam dar para a galera que tem vontade de entrar no curso, nesse mundo da música, mas que não tem apoio, seja na família ou seja também pela falta de acesso, né, que a gente citou anteriormente. Queria saber de algumas dicas que vocês podiam dar para eles.
pode ir, professora, pode falar. Tô pensando. Por favor. Eu tô pensando. Bom, vou tentar ser rápida. É bastante complexo. Aliás, todas as perguntas que vocês fizeram foram bem complexas. A gente poderia ficar mais 2, 3 horas aqui conversando sobre cada uma delas, né? Primeira coisa, aquilo que eu aprendi na minha casa, né? Primeiro, fazer o que gosta. Fazer o que gosta. Eu quero ser médico? Ótimo, vai ser médico. Eu quero ser desenhista? Perfeito. Eu quero ser jardineiro? Não tem problema. Vai ser jardineiro, vai ser... Mas faça o que gosta. Primeira coisa importante, fazer o que gosta. Vai enfrentar dificuldades? Vai enfrentar o tal do preconceito do começo da conversa? Vai ter dificuldades para pagar a escola, para comprar um livro, para comprar um CD? Vai. Mas vai fazer o que você gosta. Então, primeira coisa, não desista do seu sonho. Porque ser músico, na cabeça até da gente, que somos músicos, e eu estudo música desde criança, eu tive esse privilégio. Eu comecei a estudar música com 8 anos. Então, não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que pode. Às vezes você tem tanto entrave na sua vida e dentro da sua própria casa, que você só vai conseguir ser músico quando você for adulto. Quando você chega na fase adulta, que você tem seu emprego e fala, agora eu tenho dinheiro para pagar meu curso, agora eu vou ser músico, né? Eu não passei por isso, eu tive sorte ou uma bênção, eu não sei. E então, a primeira coisa, não desista do seu sonho, que eu falaria para os meninos. Porque quem faz música, quem faz arte de maneira geral, especialmente música, que mexe totalmente com o emocional da gente, a gente sonha, né, Rodrigo? Professor Bob, Rodrigo, a gente sonha diariamente. E o nosso maior sonho é que todos os nossos meninos que a gente educa, que a gente dá aula, que a gente incentiva, que eles encontrem as mesmas oportunidades que nós tivemos, né? Então, primeira coisa, não desista da profissão. É uma profissão difícil? É. Por que é uma profissão difícil? Não que as outras não sejam. A gente não vai parar de estudar nunca mais. Essa é a diferença. Às vezes eu faço um determinado curso para uma profissão XY, que eu estudo 2, 3, 4 anos, faço um cursinho aqui, um curso lá, e eu vou administrando minha profissão em cima de pequenos cursos, Música não dá. Não dá. Então, quando você resolve ser músico, você tem que levar isso com você. Você vai estudar até o último dia das suas forças, porque é infinito o estudo. O nosso repertório, as nossas oportunidades, cada dia novo é uma nova oportunidade. Então, é isso. Mas eu uso sempre uma palavra, 2 palavrinhas para mim, que eu gosto de falar para os meninos. Desistir nunca! De nada, sobre nenhum assunto, sobre nada. Então, assim, tem dificuldades, a gente precisa de mais investimento, eu sou aqui fazendo a parte, né? Tem que ter mais investimento, tem que ter mais bolsa de estudo, esses meninos, a gente tem que incentivar a moçada a ir para a faculdade, porque a faculdade existe, a faculdade está lá para receber alunos, e depois disso vem a formação, e com certeza, um dado muito importante, não sei se um dos professores vão falar, os nossos alunos, eles estão no mercado de trabalho, depois vocês acabam incentivando mais essa ideia. Os nossos alunos não são alunos que saem e falam, o que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou? Estou perdido, eu não tenho trabalho, eu não tenho emprego, eu não sei o que eu faço. Todos, se vocês forem no nosso departamento e perguntar para os nossos alunos, você está trabalhando? Ele vai falar, sim, estou. Todos vão falar que sim, estamos, né? E isso eles devem também pelo nosso próprio incentivo, pelo incentivo que eles têm dos professores que, fora da sala de aula, a gente está junto, a gente carrega aluno para ensaio, carrega aluno para cantar e para tocar junto, e isso é muito importante. É isso, desistir jamais. Concordo com a professora, é isso. O aluno tem que não desistir do seu sonho, realizar o seu sonho. Eu tenho 2 filhos e cada um quer ser jogador de futebol, goleiro ainda, Deus que me livre, e a outra quer ser artista.
Deus que me... Tô brincando. Mas assim, é um sonho deles. Eu escolhi o que eu queria fazer. Então eles têm o direito. Cabe a mim dar oportunidade a eles poderem fazer isso, né? Como no caso dos professores. Nós somos veículos deles poderem realizar esse tipo de coisa. A faculdade de música é diferente nesse sentido, né? Porque você não vai lá estudar, ver lá as coisas de direito, você tá lá. Se você se aproximar, e cada vez mais a gente aproxima, porque a gente os laboratórios são para esse tipo de atividade, de aproximação. Ele vem cantar no coral, que a professora rege, na Big Band, que o professor dirige, na orquestra, no que eu faço, e a gente vai trazendo. Os festivais que você vai, que você não sei o quê, leva o aluno, convida quem quer ir, quem quer fazer, tem que ensaiar, ele começa a entender o ritmo do que precisa ser feito, tudo, né? Então a gente tem uma autoestima muito baixa. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente também, quando é assim, a gente tem o poder de escolher qualquer coisa muito ruim. Que para uma outra pessoa, para uma outra nação que tem a autoestima muito alta, começa a escolher coisas diferentes para fazer entretenimento, fazer cultura, enfim, para qualquer tipo de outra atividade. A gente está muito feliz com coisinhas assim, aí falar, o brasileiro é humilde. Não, ele tem outro nome no meio. Humildade é outra coisa, né? Não tem nada a ver com isso, não, né? Depois a gente poderia até filosofar um dia sobre isso. Então, quando a gente é assim, o que fala? O que a professora falou, não pode desistir do sonho. É difícil? É. Eu vou ser jornalista, vou ser radialista. Vai lá, e vai passar por isso, vai passar por aquilo, e tenta, eu não sei fazer, mas tem que fazer, é isso. Música, mesma coisa. Então a gente tem esse aspecto. Qual é? Não desista do que você quer fazer. Entendeu? E essa já é a garantia de você poder fazer alguma coisa. Boa, professor. De gosto, né? E o professor Bob? Assim, eu gostaria de acrescentar algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Quando eu comecei minha carreira de músico e tal, eu estava por volta de 25 anos de idade naquela época, tocando e tal, dando aulas, já era um músico que tinha um certo espaço e tal. E eu trabalhava com um rapaz que dava aula comigo numa escola, um grande músico, ele tinha na época 31 anos. Ele trabalhava comigo, eu tinha 25 e eu olhei para ele e pensei, putz, quando eu tiver 31 anos não vou querer estar fazendo o que esse cara está fazendo. Isso foi o grande incentivo na minha vida a fazer a faculdade de música. Essa frase é ótima. Eu acho que é importante isso, né? A gente observar as pessoas e falar onde você quer estar, onde tem outros que você pode falar, putz, eu quero estar no lugar desse cara aqui, ó. Daqui 5 anos eu quero estar no lugar desse cara, né? Ali foi o contrário, ele me ajudou muito, porque ele era um grande músico e é um grande músico, mas estava ali dando aula comigo, eu tinha 6 anos a menos que ele, eu falei, daqui 6 anos eu não quero estar aqui. Né? E aí foi onde eu fui fazer a faculdade de música, e que foi realmente um grande diferencial na minha vida. Então, se eu tenho algo a dizer assim, acredita nos seus sonhos, mas pé no chão, sabe? Onde você quer estar daqui 2 anos? Tem que ter planejamento na vida. Acho que tudo na vida você tem que planejar, mirar os objetivos e ir atrás deles. E a partir desses planos você consegue chegar. Se você tem dinheiro, se você não tem, não quero saber, eu sei que eu vou fazer isso. Eu entrei na faculdade na época, eu tinha pouco dinheiro, estava quase desistindo, descobri que tinha na época um crédito educativo, que era o tipo o FIES de hoje em dia. Falei, tô lá, porque eu preciso me formar. Como eu vou pagar isso? Não sei, não me interessa, mas eu vou fazer. E eu e minha esposa fizemos e nos formamos, né? Então, quer dizer, os governos, em diferentes períodos, eles têm uma certa ajuda para quem quer fazer, para quem quer ir atrás, e tem que ir atrás. Quer dizer, eu da minha família, por parte da minha mãe, eu fui o primeiro a ter nível superior, né? A família da minha mãe, que, assim, por parte da minha avó, contando todos os primos, tios, sobrinhos e tudo mais, né? Hoje em dia, de toda essa família que já cresceu muito, né? Eu fui o primeiro a ser doutor, a ter doutorado.
Mas por quê? Porque, pô, eu graduei, passou um tempo, pô, preciso fazer uma especialização. Pá, vou lá fazer especialização. Continuei trabalhando, fazendo minhas coisas, putz, preciso fazer um mestrado. Fui lá, fiz o mestrado. E sempre deu um jeito, né? Você faz. Né? Você acha meios de fazer, seja pagando, ou seja na universidade pública, ou seja na universidade privada, mas com bolsas, né? Mas você tem que ter esse objetivo, né? E você consegue, pode não conseguir num prazo muito rápido, mas consegue porque é seu foco. Então, eu acho que ter foco, ter objetivo, ter metas, né? E encarar os nãos, que eles vão aparecer. Tem uma música que eu levo comigo que eu acho que é muito boa, que a Bethânia cantava, que é uma música do Guilherme Arantes, né? Que ele fala uma frase que eu acho filosófica, eu acho demais para mim, eu levo isso para mim sempre. A arte de sorrir toda vez que o mundo diz não. Não. Pô, falou não? Ah, não, beleza, mas você vai fazer. O mundo disse não, você não é hoje, é amanhã, se não é amanhã, daqui 1 ano ou 2, mas é isso, quer dizer, o artista ele tem que ser um perseverante para começar, e tem que gostar muito de arte. Nenhum dos meus filhos seguiu a carreira de músico, nem vida artística, né? E eu nunca incentivei muito, todos estudaram música, mas eu nunca incentivei por quê? Porque para a pessoa ser um músico, ele tem que gostar muito, ele tem que ser um apaixonado, porque ele vai estudar boa parte da vida dele, 6, 8 horas de música por dia, 10, 12. E para ele tem que ser um prazer fazer aquilo. Uhum. Né? Então, para mim, por exemplo, é um grande prazer fazer música. Né? Eu estudo, hoje em dia estou estudando flauta e saxofone, eu sou contrabaixista, estou estudando flauta e saxofone. E eu estudo 4, 5 horas por dia de saxofone e flauta. E se eu não estudo, eu fico mal. Puta, eu não estudei hoje. Porque para mim, a minha grande diversão é essa, né? Sabe, eu me sinto bem tocando ali o saxofone, tocando a flauta, fazendo um método, fazendo uma coisa, tirando um solo, improvisando. Quer dizer, é a coisa que mais me agrada na vida fazer, né? Então, eu acho que é isso, é essa paixão que, como os professores já falaram, essa paixão pode ser qualquer coisa. Pode ser a medicina, pode ser o cálculo. Né, para um matemático, a diversão dele é aquilo, aquela luz cheia, o cara viajando ali, é a viagem do cara aquilo, né? Tem um filme muito bonito, que eu acho, que não sei se todos assistiram, que é o Soul, que é uma produção da Disney, né? E ele discute isso, né? A paixão pela profissão, no caso a profissão do músico, né? Mas que ele representa ali, ele mostra, não, às vezes essa viagem que o músico faz tocando, o matemático faz ali com os cálculos, né? O dentista pode fazer na cirurgia, o médico faz, não sei o que, quer dizer, é aquela paixão que faz você viajar e sair desse plano, né, que a gente está aqui, esse plano físico, esse plano encarnatório e tal. E você vai para o mundo mais espiritual, um nível mais elevado, né? Acho que a música oferece isso, assim como todas as coisas que nos apaixonam. E essa paixão acho que é importante, porque nós vamos fazer isso a vida toda, né? É sempre, eu acredito, com formação e com planejamento. Tá ótimo, esse papo foi muito rico, legal, gente. São três profissionais maravilhosos aqui. Foi ótimo conversar com vocês. Valeu, muito bom. Agradecer os professores Rodrigo Vita, a Tereza Longato e ao Bob Souza por esse bate-papo bacana, as experiências e todas as dicas. Ficamos por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Nos siga nas redes sociais, @fmu.tv, e até o próximo Music Master.